Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Caldas. Bom, nessa videoaula de Química, como revisão para a nossa AV2, eu vou estar corrigindo algumas questões para estar aí revisando os temas que vão estar caindo das Químicas 1, 2 e 3 nessa nossa prova que vai acontecer, ok? Então vamos para a primeira questão que vai estar aparecendo aí no seu vídeo, que diz o seguinte: considere as seguintes propriedades das três substâncias. Substância A: quando colocada dentro de um recipiente, move-se para o fundo. Substância B: quando colocada dentro de um recipiente, espalha-se por todo o espaço disponível. Substância C: quando colocada dentro de um recipiente, move-se para o fundo, espalhando-se e cobrindo-o. Os estados físicos das substâncias A, B e C são respectivamente. Bom, na substância A, ele falou aí que quando eu coloco ela dentro de um recipiente, move-se para o fundo. Se ela move-se para o fundo e não ocupa, todo aquele fundo do recipiente, apenas há um movimento em direção ao fundo, quer dizer que a substância vai estar no estado sólido, correto? No estado sólido, as partículas possuem forma e volume constante e, por isso, ela se move para o fundo. A substância B, ele diz que, quando colocada dentro de um recipiente, espalha-se por todo o espaço disponível. Bom, os outros dois estados físicos restantes são o líquido e o gasoso. O estado gasoso, ele tem uma propriedade chamada expansibilidade. Ele adquire todo o volume do recipiente em que ele está imerso, que é o caso aí da descrição da substância B. Então, a substância B, o estado físico seria gasoso. E na substância C, fala que quando a substância é adicionada ao recipiente, ela vai para o fundo e cobre todo o fundo, que é uma característica de mobilidade do estado líquido, certo? A forma do estado líquido ela é variada, depende do recipiente em que ela está imersa. Então aqui o C seria líquido. Bom, a alternativa que tem sólido, gasoso e líquido nesta ordem seria a letra C. Então percebam aí comigo, vai estar caindo na nossa primeira questão da prova, características dos estados físicos da matéria. Lembrem do seguinte, tá? Quando eu tenho uma mudança de estado físico do sólido para o líquido, o que está acontecendo é uma redistribuição das partículas dessa mudança. No estado sólido, as partículas estão mais unidas, No estado líquido, elas se separam um pouco mais, porque elas ganham mais energia e por isso possuem maior movimento. E no estado gasoso, elas se separam ainda mais, porque elas têm ainda mais energia associada a esse estado físico. Correto? Bom, vamos para a nossa segunda questão aí. Deixa eu apagar aqui. A nossa segunda questão fala o seguinte: associe as etapas do processo utilizado nas ETAs, estações de tratamento de água, com o procedimento característico. Então, tem 5 etapas aí: filtração, floculação, decantação, filtros de carvão ou filtros de carbono, desinfecção. E aí eu tenho vários parênteses que descrevem essa etapa. Então, vamos fazer um a um agora aí. Vamos à resolução, então. Primeiro parêntese aí fala o seguinte: a adição de cloro para eliminar os germes nocivos à saúde. Bom, a adição de cloro para eliminar os germes nocivos à saúde seria a etapa de desinfecção, que seria a nossa etapa 5, ok? Então aqui, 5. Vamos para a próxima. A água filtrada para a retirada de partículas grandes de sujeira. Quando a água é filtrada para a retirada de partículas grandes de sujeira, seria filtração, tá bom? Então seria o meu 1. Próximo aí. A água fica parada para que os flocos mais pesados se depositem no fundo. O processo de deposição de flocos mais pesados no fundo é a decantação, certo? Decantação seria o meu item 3 aí. Próximo. Sulfato de alumínio é adicionado para que as partículas de sujeira se juntem formando pequenos coágulos. Bom,
Quando eu adiciono sulfato de alumínio, sulfato férrico ou cloreto férrico, essas substâncias formam bases gelatinosas que fazem com que as micropartículas em suspensão façam a adesão nessa base gelatinosa e aí elas vão ter massa e peso suficiente para que juntas essas micropartículas aderidas à base gelatinosa se depositem no fundo do recipiente. Então essa etapa seria a floculação, quando adiciona a substância química aí. Seria o segundo aí. E aí a gente tem mais um. A água passa pelos filtros formados por camadas de areia, carbono e turfa. E aí seria a filtração com filtros de carvão ativo, filtros de carbono. Seria o 4 aí. Correto? Então essa seria a minha sequência. Essa questão é sobre tratamento de água, então estudem o assunto, tá? Vai estar caindo aí na prova de vocês, na nossa V2. Não deixem de estudar. Correto, galera? Sim. Então, 3. O jornal Folha de São Paulo publicou, em 19/6/1994, matéria sobre empresas norte-americanas que estavam falsificando suco de laranja. O produto vendido como puro estava sendo diluído com água. A fraude foi descoberta através de medidas de teores de isótopos de oxigênio de massa 16 e oxigênio de massa 18. O isótopo mais pesado, ou seja, o oxigênio de massa 18, fica um pouco mais concentrado na água presente nas plantas em crescimento do que na água oriunda de fontes não biológicas. Considere as afirmações. Então ele fala aí sobre 2 isótopos do oxigênio. O oxigênio de massa 16 e o oxigênio de massa 18, certo? E ele disse que esse oxigênio de massa 18 está presente em maior quantidade na água, certo? Que é proveniente do suco das frutas, tá bom? Bom, primeiro ele fala o seguinte aí, primeiro item. Os números atômicos desses isótopos são iguais. Correto. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Se você for consultar a tabela periódica, você verá que o número atômico do oxigênio é igual a 8. Se eles são isótopos, eles têm que ter a mesma quantidade de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Então aqui, verdadeiro, correto? Item 2. Os números de massa de oxigênio O16 é 16, indica a soma do número de prótons e de elétrons existentes no átomo. Bom, aqui a massa do oxigênio 16 é 16, né? Essa representação aí, a gente acaba falando a própria massa já. É falsa a segunda parte da questão, porque a massa não é dada pela soma de prótons e elétrons, né? Nós sabemos que essa massa que aparece aqui é igual à soma de prótons mais nêutrons, correto? A massa do elétron ela é desprezível comparada à massa do próton ou do nêutron, tá? Vamos ao item 3. O número de nêutrons dos isótopos acima é 16 e 18 respectivamente. Incorreto. O número de nêutrons não é 16 e 18. 16 e 18 são as massas destes isótopos. O número de nêutrons aqui seria igual a 16 menos 8 para esse primeiro isótopo. Então, o número de nêutrons do primeiro isótopo é igual a 8. E aqui, o número de nêutrons seria igual a 18 menos 8. Então, o número de nêutrons seria igual a 10 nesse segundo isótopo. Então, aqui, o terceiro item está falso, correto? Vamos ao quarto item agora. A distribuição eletrônica de oxigênio de massa 16 é igual a oxigênio de massa 18. Correto, gente. Se eles são isótopos, eles têm o mesmo número de prótons. E nós sabemos que quando eu tenho átomos neutros ou no estado fundamental, como são esses dois aqui, quer dizer que o número atômico
é igual ao número de prótons, que também é igual ao número de elétrons. Se eles possuem a mesma quantidade de elétrons, eles vão ter a mesma distribuição. Certo? Sim? E vamos ao último item aí, que é o item 5. O suco puro deve conter maior quantidade de oxigênio de massa 18. Correto, porque esse oxigênio vem de água resultante do suco natural, certo? Daquela fruta. Então tá correto aí, sim. E aí, nós teremos as questões, os itens, na verdade, 1, 4 e 5 como verdadeiros. Os itens 1, 4 e 5 seria a minha letra E aí. Certo, gente? Sim. Bom, vamos agora à nossa questão 4. A questão 4 fala o seguinte. A reação de combustão de um dos componentes do gás de cozinha, o gás butano, pode ser representada pela seguinte equação química não balanceada. Então, nós sabemos que a primeira coisa que nós teremos de fazer é balancear esta reação. Sabendo que o volume molar de um gás ideal na CNTP é 22,71 litros por mol, para esta reação, porque nós sabemos que o volume na CNTP é igual a 22,4, mas ele pediu para considerar nessas condições aí 22,71, tá? E que as massas do carbono, oxigênio e hidrogênio são dadas aí, julgue os itens que se seguem. Então a gente tem que falar se são verdadeiros ou falsos, tá bom? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, eu vou botar os itens A, B e C aqui do ladinho, e D também. Vou balancear essa reação antes de mais nada. Nós temos que balancear essa reação pelo macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Começa uma reação de combustão, nós vamos começar com carbono, depois hidrogênio e por último oxigênio. Carbono aqui eu tenho 4 antes da seta e após a seta eu só tenho 1. Então vem aqui e coloco 1, 4. Hidrogênio eu tenho 10 antes da seta e após a seta eu tenho 2. Então vem aqui e coloco 1, 5. Agora nós vamos para os oxigênios. Antes da seta eu tenho 2. Após a seta eu tenho 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. 8 com 5 dá 13. Então aqui no oxigênio será 13 sobre 2. Correto? Então essa é a reação de combustão balanceada aí. Agora vamos ver o que a letra A nos pede. De acordo com a lei das proporções definidas, dobrando-se as massas dos gases butano e oxigênio, as massas de gás carbônico e água diminuirão na mesma proporção. Gente, de acordo com a lei das proporções definidas, se eu dobrar a massa de algum reagente, certo? Eu vou ter que dobrar o outro na mesma proporção e, por consequência, as massas dos produtos, que seriam gás carbônico e água, elas também iriam aumentar, também dobrariam, tá? Então, não iria diminuir não, a letra A é falsa aí, esse item é falso, ok? Letra B. São necessários 13 mol de gás oxigênio para reagir com 2 mol de gás butano. Vamos ver se isso é correto aí. Bom, o que eu tenho aqui, a proporção do balanceamento, é que 1 mol de butano reage com 13 sobre 2 mol de gás oxigênio. Então, se eu pegar e dobrar, ou seja, se eu multiplicar por 2, quer dizer que 2 mol de butano irão reagir com, multiplicando também por 2 aqui, mantendo a proporção, com 13 mol de oxigênio. Então a letra B está correta, sim, tá bom? Então, verdadeiro aqui, letra B. Vamos para a letra C. A queima de 58 gramas de butano produzirá 90 gramas de água. Bom, então agora eu tenho que fazer a massa molar do butano e da água e ver aí a proporção que elas reagem na reação química e verificar se esses dados da C estão corretos. A massa molar do butano aqui, ó, vai ser o seguinte.
Carbono tem 12 gramas, vezes 4. Hidrogênio tem igual a 1 grama, vezes 10. Então, a massa molar do butano será igual a 12 vezes 4, 48. 48 com 10, 58 gramas por mol. Certo? Agora, vamos fazer a massa molar da água. H2O. Hidrogênio igual a 1 grama vezes 2. Oxigênio igual a 16 gramas. Então, H2O será igual a 18 gramas por mol. Correto? Então, a queima de 58 gramas de butano, que é a mesma coisa que 1 mol, irá produzir 90 gramas de água. Irá produzir 5 mol de água. Cada mol de água pesa 18 gramas. Se eu pegar e multiplicar esses 18 gramas aqui por 5, 5 vezes 4, 40. 5 vezes 1, 5, com 4, 90. Então, quando eu multiplico isso aqui por 5, essa massa será igual a 90 gramas. Então, a letra C está corretíssima aí. Vamos agora à letra D. Na CNTP, para produzir 45,42 litros de gás carbônico, são necessários 116 gramas de butano. Então, a gente vai ter que também fazer essa conta aí, tá? Vou fazer em azulzinho aqui. Olha só. Ele quer produzir 45,42 litros de gás carbônico. Então, ele quer saber qual é a quantidade X gramas de butano necessária para produzir 45,72 litros de O2. Certo? Essa é a dúvida dele. Qual é a certeza dele? A certeza nós iremos retirar da reação química. E o que a reação química me diz? Quando eu tenho 1 mol de butano sendo queimado, que é igual a 58 gramas, eu produzo 4 mol de CO2. 4 mol de CO2 na CNTP vai ser igual ao volume molar que a questão mencionou, que é igual a 22,71 litro por mol vezes 4, certo? 90,84 litros. Porque eu tenho 4 mol e cada mol de um gás nessas condições reacionais tem 22,71. Então, quando eu tenho 90,84 litros de O2, eu queimo 1 mol de butano, que é 58. Perceba que existe uma relação aí, certo? Daqui para cá, a gente percebe que de 90,84 para 45,72 eu divido por 2. Então, para achar meu x, é só eu dividir por 2. Dividindo 58 por 2, você vai achar o x igual a 29 gramas de butano. C4H10. E aí, essa questão, esse último item aí, a letra D, se torna incorreto. Eu não preciso de 116 gramas e sim de 29 gramas. Então aqui é falso. Correto, gente? Sim. Vamos agora à nossa questão 5. O perigo oculto das embalagens. Alumínio, chumbo e materiais plásticos como polipropileno são substâncias que estão sob suspeita de provocar intoxicações no organismo humano. Considere uma embalagem de creme dental que contenha 0,207 gramas de chumbo. O número de mol de átomos desse elemento corresponde a... Vamos à resolução então. Quer dizer que quando eu tenho 1 mol de chumbo, que é o meu PB, ele me deu a massa molar, que é igual a 207 gramas.
correto? Só que no meu creme dental eu não tenho 207 gramas, eu tenho 0,207 gramas. 0,207 gramas será igual a X mol de PB, correto? De 207 para 0,207, a gente percebe aqui que eu dividi por 1000, correto? Então, para achar que o valor de x é também só dividir por 1000 o meu 1. Então, quer dizer que meu x vai ser igual a 1 dividido por 1000, 0,001 mol de PB. Contudo, nenhuma das alternativas tem a resposta aí sem estar em notação científica. Então, é só jogarmos para a notação científica. Quer dizer que meu x aqui vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 3 mol de PB. E aí a alternativa correta será a letra A. Sim? Ok? O gás hidrogênio é facilmente produzido em laboratórios, fazendo-se reagir ferro comum com uma solução de ácido sulfúrico de acordo com a reação abaixo. Ao se reagirem 11,2 gramas de esponja de aço com excesso de ácido sulfúrico em condições normais de pressão e temperatura, 1 atm e 0 graus Celsius, considerando que a esponja de aço seja constituída de ferro puro, qual é a massa de sulfato ferroso produzida e o volume de gás hidrogênio liberado? Então aqui, gente, nós temos a reação química do ferro reagindo com ácido sulfúrico, produzindo sulfato ferroso, que é a massa do sal que ele quer, e o gás hidrogênio, que ele também quer em volume. Vamos primeiro descobrir a massa do sal. Bom, as massas, mais uma vez, não são fornecidas na questão, então você tem que ir lá no final da tabela periódica e consultá-la. Lembrando que algumas questões a massa podem aparecer dos elementos, como em outras não podem. Então, por isso, a tabela periódica no final da prova aí da AV2 de vocês, tá bom? Bom, gente, a massa do ferro, tá bom? Vou colocar as massas atômicas aqui, de cabeça. É igual a 56 gramas por mol. A massa do enxofre é igual a 32 gramas por mol. E a massa do oxigênio é igual a 16 gramas por mol, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é relacionar a massa do ferro com a massa do sulfato ferroso. Tudo bem? Bom, o que nós temos aqui? Quando eu tenho 1 mol de ferro, eu formo 1 mol de sulfato ferroso. A equação já está balanceada. 1 mol de ferro nós sabemos que é igual a 56 gramas. Então, quando eu tenho 56 gramas de ferro, eu formo que quantidade em gramas de sulfato ferroso? Nós temos que fazer a massa molar do sulfato ferroso. Vamos fazer aqui FeSO4. Seria 56 mais 32 mais 16 vezes 4. Então, a massa molar do sulfato ferroso será igual a 152 gramas por mol, certo? Quer dizer que 1 mol de ferro que tem 56 gramas vai formar 1 mol de sulfato ferroso que tem 152 gramas. Correto? Só que eu não tenho 56 gramas reagindo, eu tenho 11,2 gramas reagindo. Então, 11,2 gramas de ferro vão formar X gramas do meu sal, do meu sulfato ferroso. Correto? Bom, aqui nós vamos multiplicar. 56 vezes X, 56x. 11,2 vezes 152, 1.000
702,4 aí, aproximadamente, tá bom? Passo para lá dividindo. Então quer dizer que meu x vai ser igual a 30,4 gramas de FeSO4. Então, a minha primeira resposta aí eu já consegui da questão. Ele pede a massa. Agora ele pede o volume de gás hidrogênio. Esse volume de gás hidrogênio ele é produzido a 1 atm e 0 graus Celsius. Então quer dizer que isso aqui está na minha CNTP. A CNTP, condições normais de temperatura e pressão, onde nós sabemos que 1 mol de qualquer gás na CNTP é igual a 22,4 litros, correto? Então, eu tenho 22,4 litros por mol de gás hidrogênio, porque está nessas condições aqui. Bom, então vou relacionar a massa do ferro com o volume do gás produzido na CNTP. A massa de 1 mol de ferro nós vimos que é igual a 56 gramas. Então, quando eu tenho 56 gramas de ferro, eu produzo 1 mol de gás, que na CNTP é igual a 22,4 litros. Correto? Só que a massa utilizada foi 11,2 gramas. 11,2 gramas de ferro vão produzir X litros de H2. X vai ser igual a aproximadamente 4,5 litros de H2. Então, a alternativa que tem 30,4 e 4,5 é a nossa letra A. Correto? Sim. Para a gente revisar antes de irmos para o próximo quadro, os temas abordados nesse quadro aqui, coloquei aqui. Aqui será estrutura atômica. Ok? Aqui, estequiometria. Tá bom? A 6 também, estequiometria. E a 5, relações numéricas do mol. Tá bom? Vamos agora à nossa questão 7. A questão 7 fala o seguinte: as essências artificiais são destinadas ao uso em perfumaria e saboaria, para a composição de perfumes e flores. Assim, a essência artificial de rosas é constituída de geraniol, citronelol e formiato de citronelina, butirato de citronelina e etc. Então aí eu tenho a fórmula do citronelol. Qual o nome oficial desse composto? Bom, pessoal, primeiro nós temos que identificar qual é a função a que ele pertence. Aqui nós temos aqui, ó, o grupamento hidroxila ligado a um carbono saturado. Então isso aqui é característica de álcool. Toda vez que eu tenho álcool, a gente tem que lembrar que nós temos o sufixo ol. Bom, nós temos que identificar a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbono contendo o carbono ligado ao grupo OH, tá? E nesse caso aqui tem que conter a dupla também, porque se tiver dupla ou tripla, a prioridade é que elas estejam contidas na cadeia principal, além do carbono ligado ao grupo funcional. Então a minha cadeia principal será esta daqui. Tudo que estiver fora da cadeia principal serão os meus radicais. Aqui eu tenho metil. E aqui também eu tenho metil. Vamos numerar, de modo que o carbono ligado ao grupo funcional fique no menor número possível. Então, dessa extremidade, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora vamos ao nome. Primeiro os radicais, como eles são iguais, nós condensamos. Então, 3,7 de metil, correto? A cadeia principal tem 8, então aqui vai ser oct. Posição da ligação dupla entre o 6 e o 7, 6. Então, 6 em posição do grupo funcional, 1-ol. Sufixo ol do grupo funcional. Aqui, se vocês quisessem, poderiam colocar direto enol, porque quando está no 1, a dupla e o grupo funcional, a gente não precisa indicar o número, né? Ok? Bom, é isso aí. Vamos agora à nossa questão 8. A questão 8 fala o seguinte. A creolina, usada como desinfetante, consiste na mistura de 3 compostos isômeros a seguir, neutralizada por hidróxido de sódio. Então tem um caráter ácido essa substância aí. O nome oficial do composto 2, segundo a EUPAC, e a respectiva função química são. Bom, vamos começar com a função? Toda vez que eu tenho, no composto 2 que ele pede, né, o nome oficial, a hidroxila ligada a um carbono aromático, porque nós sabemos que aqui nós temos um anel aromático, nós temos o que nós chamamos de fenol, correto? E aí, a gente tem que lembrar que a hidroxila é tratada como uma ramificação, e aí ela é chamada de radical hidroxi, né? Então a marca dos compostos fenólicos é que tem essa palavra aí, hidroxi, ok? Nós iremos numerar de modo que a hidroxila fique no menor número possível, já que ela é o meu grupo funcional. O grupo funcional tem prioridade, aí ficar no menor número. E agora vamos ao nome. Em ordem alfabética, 1-hidroxi, 3-metil, benzeno. Ou, como esse é um anel aromático de substituído, você pode substituir as posições 1 e 3 pelo prefixo meta, né? Lembra que quando eu tenho orto, eu tenho um anel aromático de substituído, onde os substituintes estão na posição 1 e 2. Meta quer dizer que estão na posição 1 e 3. E para quer dizer que estão nas posições 1 e 4. No caso aqui seria meta. Ou você bota a palavra meta ou simplesmente M. M, hidroxi, metil, benzeno. Correto? Vamos agora para a nossa última questão aí, que vai ser a questão 9. Ela diz o seguinte. A hortelã comum, conhecida cientificamente como Mentha spicata, é uma planta medicinal e aromática com propriedades que ajudam a tratar problemas digestivos como má digestão, flatulência, enjoo ou vômitos, por exemplo. Mas a hortelã também tem efeitos calmantes e expectorantes. Classifique o álcool de acordo com o carbono ligado à hidroxila. Então aqui, gente, a imagem que estava projetada aí no vídeo, eu coloquei aqui no quadro. Classificar o álcool de acordo com o carbono ligado à hidroxila é classificá-lo como álcool primário, secundário ou terciário. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono que é classificado como primário, álcool primário. Se for secundário, álcool secundário. E terciário, álcool terciário. Aqui, a minha hidroxila, que é o grupo OH, ela está ligada a um carbono. E este carbono é um carbono secundário, porque este carbono está ligado a outros 2 átomos de carbono. Tá vendo? Então, na letra A seria um álcool secundário. Na letra B, ele pede o seguinte.
dê o nome oficial deste composto. Então aqui nós temos um álcool, não é um fenol, porque isso aqui não é um anel aromático, né? Não tem a bolinha, não tem duplas alternadas, e então é um álcool cíclico, correto? E aí nós temos que começar a numerar de modo que o grupo funcional fique no carbono 1, tá bom? E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa ramificação aqui nós sabemos que é o meu isopropil. E aqui eu tenho o metil. Sim? Então o nome será 2-isopropil, radicais em ordem alfabética, 5-metil, cadeia fechada, prefixo ciclo. 6 carbonos, X, ligações simples, an, sufixo de álcool, ol. Ó, aqui como a hidroxila está no carbono 1, eu botei direto, ciclohexanol, correto? Bom, essa foi a nossa revisão, espero que vocês consigam ter tirado suas dúvidas, aprendido aquilo que não foi aprendido. Será mais ou menos nessa ordem que eu vou estar cobrando, então a última parte vai ser de funções oxigenadas, como vocês estão vendo aí, a nomenclatura de álcools e fenóis, classificação do álcool, que vocês possam estar tendo bons estudos, façam esses exercícios, tirem suas dúvidas, eu vou estar postando essas imagens lá no grupo de WhatsApp, depois veja a videoaula de correção, que vocês possam estar fazendo uma ótima AB2. Forte abraço, até mais!